Olá, caríssimos amigos e amigas de Ideal Cristão Espírita, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da obra O Livro dos Espíritos, aqui no blog pessoal do Facebook e também no canal do YouTube Estudos da Doutrina Espírita. Hoje vamos estudar o que acontece após o desencarne das crianças. Então, a desencarnação das crianças retornando para o mundo espiritual. Acompanhe comigo. Então, aqui mais uma vez aparece essa palavra sorte, mas não é a sorte que é o oposto de azar. Sorte e azar não existe na doutrina espírita. O que existe é a construção do destino e responsabilidade pelas escolhas. Aqui a palavra sorte significa destino, fim, caminho que aconteceu com as crianças depois da morte. Questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? Algumas vezes o é mais, muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Não nos iludamos pela idade da criança, pela idade cronológica, pelo número da idade. Porque de um lado você tem a visão estreita material de um corpo que está em desenvolvimento, mas o espírito pode ter uma idade muito mais avançada. Então, algumas vezes, se o espírito viveu mais tempo, é claro que ele terá maior soma de experiência. 197A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? Então é exatamente o que ocorre. Quantas vezes uma criança dá lições de vida para nós, nos dá conclusões, reflexões profundas que demonstram a maturidade do espírito. E nesse momento de transição planetária, nós já temos a encarnação de inúmeros espíritos mais adiantados que estão chegando e as crianças não obedecem mais se não tiverem compreensão daquilo que estão sendo ordenadas. Então, fazer e compreender está relacionado hoje com a era da razão que essas crianças vivem. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em eternidade pertence a alguma das categorias superiores? Ou seja, o espírito não teve tempo de experienciar algo na Terra que o classifique como bom ou mal. E aí desencarna. Seria por isso, por já ter alcançado um grau superior, então merece desvínculo com a Terra? O Espírito responde: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Por que acontece isso? Porque os espíritos desencarnam na fase da infância. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente interrompida, antes do momento em que se devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então aqui cabe bastante a nossa atenção à resposta dos espíritos, mostrando essa relação que existe da encarnação de todos nós, que temos um tempo determinado para viver na Terra. Então já estudamos o fluido vital, que é aquela energia que determina a conexão do espírito com o corpo físico de carne. Todos nós temos um tempo previsto mais ou menos para passar na Terra. Se esse tempo é abreviado, essa energia continua nesse envoltório chamado perispírito. E aí temos que voltar ao palco terrestre para terminar de expurgar
essa energia que não foi subtraída. Então, aí é o tempo que faltava para a gente completar a encarnação anterior. Então, um suicida que faltava 10 anos para terminar sua existência, ele tem ainda 10 anos de energia do fluido vital no seu perispírito. Reencarna e aí passa mais 10 anos numa nova existência e desencarna com 10 anos. Mais ou menos. Não existe um tempo absoluto. E nem uma regra que determine que esse tempo tem que ser cumprido exatamente. É só uma ideia para a gente entender que nós temos esse cumprimento de dever necessário com a lei divina para o tempo que nos cabe completar na Terra. Abreviando, nós ficamos com a pendência de expurgar essa energia que deve ser utilizada durante a existência corpórea. Então aí vem uma nova encarnação, a infância, e aí o desencarne, que não só é prova para o espírito de completar o que lhe faltava, como também para os pais. Questão 199A. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência, simplesmente. Apesar que no mundo espiritual existe muito trabalho que acolhe essas crianças, porque ao desencarnar o perispírito mantém ainda a forma da infância. Então vamos ver crianças no mundo espiritual, porque apresentam problemas de lucidez, de consciência, de libertação, e vão apresentar esse estado de infância e precisam da atenção de trabalhadores voluntários. Então aqui recomendamos não só o livro Nosso Lar, que fala sobre o trabalho com as crianças redobrado, remuneração redobrada, o bônus horas de concessão a esse trabalho, aqui a moeda de Nosso Lar, bônus horas. E também o livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, que fala especificamente de uma espécie de colônia ou uma região do mundo espiritual, um educandário, onde pessoas fazem trabalhos com evangelização de crianças e acolhe essas crianças que estão no mundo espiritual e desencarnaram nessa circunstância. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isento das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Então aqui Allan Kardec está nos dando a refutação sobre essa invenção humana, da religião humana, de que uma criança ao desencarnar se torna um anjo e passa a ter asas. Vira um anjinho. Então isso não seria justo com relação à aquisição de uma pureza sem um esforço, sem um mérito, sem uma comprovação de um progresso. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Então isso não ocorre porque desmentiria o fato de Deus ser um Pai bom e justo, dando condições de falsa consolação aos pais de que a criança se tornou um anjo. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Então aqui Allan Kardec está demonstrando que a lei da reencarnação está relacionada diretamente à justiça divina. Igualdade de condições para todos em tempos diferentes. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Então conceder estado de angelitude, de pureza para uma criança para justificar o desencarne em eternidade seria estabelecer essa exceção, esse favor concedido a uns em detrimento de outros. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar.
forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pôde ter tido educação? Então isso realmente acontece. Quantas crianças já trazem os maus pendores, os hábitos adquiridos em encarnações passadas? E como isso seria se houvesse o desenlace e essa criança com maus pendores tornar-se um anjo? Sem propriedades dessa angelitude? Realmente não faz sentido. Numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação, algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão. Então, o estado de infância não é sinônimo de angelitude, porque ali há um espírito com as suas conquistas. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça divina. Então a precisão doutrinária que o Espiritismo vem nos trazer da visão justa de Deus, da equanimidade de valores e concessões para todos nós, equivalentes, sem distinção, sem favores, sem concessões, nos dá a ideia de um Pai Celestial justo e bom que nos oferece a responsabilidade da construção do próprio destino. Eis aí a doutrina espírita, eis aí o conjunto de valores morais trazidos pelos próprios habitantes do mundo espiritual para nos trazer essa concepção natural da existência de todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.